Eu já trabalhei em 5 empresas diferentes. E uma coisa que eu percebi em todas elas é que mesmo mudando os benefícios, os salários e o ambiente, tem um traço que é comum e que nunca se alterou, que é o funcionário que sempre é tratado como descartável. Mas não se trata apenas do fato de haver outros no mercado de trabalho prontos ali para ocupar a mesma função. É um negócio mais profundo, tá ligado? O que eu percebi é que a própria empresa, enquanto instituição, é colocado acima da pessoa humana. Então, o funcionário ele meio que é visto como uma formiguinha, sabe, ali no chão, uma formiga que não incomoda, que não traz mal nenhum, mas que pelo fato de ser pequena, pequenininha, ela pode ser esmagada sem culpa, apenas porque quem pisa possui mais poder. Essa daí que é a realidade nua e crua do mundo corporativo. O homem que dedica sua energia, sua saúde, suas horas de vida, ele se torna ali uma engrenagem substituível de uma máquina que se comporta como um deus subjetivo, fraga, que exige culto e sacrifício e não oferece consolo, pô. O Ortega y Gasset, em sua principal obra, A Rebelião das Massas, ele advertia que as instituições modernas tendem a se sobrepor ao indivíduo, como que se a grandeza da máquina justificasse a pequenez humana. Então, o que eu vi nessas empresas e os casos que eu tenho visto sendo relatados na internet, do YouTube, no caralho a quatro, é que essas empresas, elas acreditam estar sempre com a razão, enquanto que o funcionário sempre é tratado como o culpado, pô. A moral cristã, desde cedo, ela nos ensina algo que é diferente, que é o oposto disso daí. Ela ensina que o homem, ele não é o meio, mas o fim em si mesmo, criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Santo Tomás de Aquino diria que cada pessoa possui uma dignidade inalienável, que não pode ser reduzida a instrumento. Mas a lógica corporativa, ela inverte essa ordem. O homem, no caso, ele passa a ser reduzido a uma condição de servo, e a empresa, no caso, a entidade abstrata, é elevada ao nível de divindade. Quando isso acontece, instala-se aí a idolatria moderna, porque já não adoram a um Deus, mas a organizações que se veem como tal. O Aristóteles que definiu o homem como um animal político, certo? Ele reconhecia que a gente vive em uma comunidade que é necessário, pô, a ajuda de um dos outros para poder florescer. Só que ele também advertia que o homem ele pode se tornar escravo de suas paixões, ou então ali um escravo de um sistema que coloca ele no lugar de servidão. E é exatamente isso aí que a gente vê. O funcionário moderno, ele se encontra aprisionado numa estrutura que não valoriza ele, que vigia ele, que pune ele por erros mínimos e que jamais reconhece de forma justa, pô. Eu não estranho e você também não deveria estranhar, portanto, que hoje tantas pessoas desistem desse caminho aí. E as pessoas dizem também, né, que é por conta do auxílio do governo, ou então que é porque a juventude é mimada. Só que na verdade o que há mesmo é uma recusa cada vez maior de se submeter a esse sistema aí. Então a pessoa ela prefere virar, por exemplo, motorista de aplicativo, abrir uma lojinha na internet, criar galinha no quintal, ou então até criar um canal no YouTube. Não é que a geração mais nova não queira trabalhar. É que essa geração aí, ela não aceita mais ser tratada como lixo, tá ligado? E aqui também entra a reflexão de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Então, o trabalho, quando desprovido do sentido humano, ele se torna vaidade de vaidades. É uma espécie de vento que passa e não deixa frutos. O homem ele pode ralar igual um cachorro, entregar a juventude dele a serviço da empresa, que é algo comum. Eu já vi pessoas que fizeram isso e você com certeza também já viu. E essas pessoas, elas dizem que no primeiro erro, ela é tratada como incompetente. Eu já cansei de ver isso. Essa pessoa é tratada como se não tivesse valor nenhum. O Freud, ele diria que esse tipo de relação gera um certo ressentimento profundo ali, um recalque coletivo,
porque a energia vital reprimida desse trabalhador, ela se volta contra a própria sociedade. Então a empresa acha, né, ela acredita que está lucrando com a obediência desses funcionários, mas o que ela está fazendo é alimentando frustrações que explodem mais cedo ou mais tarde em fuga, também em desinteresse e em abandono. Quando eu olho para essa engrenagem, eu percebo ali um paradoxo, porque para que a gente possa ter algo tão simples como um celular nas mãos, é necessário as mãos de milhares de pessoas. O projeto, o papel, a fábrica, a eletricidade, o marketing, a venda, é uma cadeia imensa e, no entanto, nessa cadeia, cada ela é visto como descartável, pô. O que deveria ser comunhão e cooperação se transformou em hierarquia de opressão. A empresa, como ídolo moderno, ela se coloca acima de todos e esquece que sem pessoas não há produto. Sem produto não há cliente e sem cliente não há empresa. Marx ele tentou justificar essa porra em relação patrão e empregado. Só que ele é otário e tem mais otário ainda que acredita nisso, né? Porque ele errou ao reduzir o quadro. Na verdade, existe um terceiro elemento, que foi o que ele não entendeu. E os alienados que seguem ele, aí que não vai conseguir entender mesmo, né? Que eles não pensam. Existe ali por trás, que é o consumidor, é aquele que dá sentido à existência de ambos. Sem demanda, não há empresa e nem trabalhador. E mesmo assim, a cultura corporativa insiste em agir como se fosse a única razão de tudo, como se fosse uma entidade eterna, infalível, divina. E o funcionário é sempre uma formiguinha, e ainda ele é esmagado pelo simples exercício de poder. Mas a conta chega, e hoje ela tá chegando. Na verdade, ela já chegou, né? Porque as empresas estão sofrendo pra caramba para poder contratar. Aqui em Minas Gerais mesmo tem uma grande empresa que fabrica pão de queijo que não consegue contratar funcionário mais. Para as vagas básicas ali, de chão de fábrica. E ainda eles ficam reclamando que é culpa da juventude, que é tudo preguiçoso. Chama eles de geração frágil, né? Só que o que eles não percebem, o que essas empresas no geral não percebem, é que no fundo essa juventude apenas nega aceitar o papel de formiga. E é aqui que a crítica de Ortega y Gasset volta a ser atual. A massa já não aceita mais a mediocridade das velhas estruturas. Ela cria alternativas, procura novos caminhos, mesmo que instáveis, porque qualquer instabilidade é preferível à opressão constante. Você concorda com Ortega y Gasset? Comenta aí se você concorda com o que ele diz. E é aqui também que Goethe traz uma reflexão necessária. Ele nos lembra que não podemos fugir das nossas obrigações sociais, que devemos cumpri-las, porque é justamente ao cumpri-las que nos tornamos superiores à sociedade e não inferiores a ela. A fuga não é o caminho último. Sim, podemos rejeitar a humilhação, mas não podemos abandonar a responsabilidade. Se o homem está descontente com o seu trabalho, ele não deve se conformar, mas também não deve apenas fugir. Ele precisa buscar algo melhor, aprimorar-se e também se elevar. O que engrandece não é o simples abandono, mas a superação. O que falta é sabedoria. Nem a empresa é maior que o funcionário, nem o funcionário é maior que a empresa. Ambos existem em cooperação, pô. É uma via de mão dupla. Pensa bem, faz um esforço imaginativo aí. Um barco, ele não navega apenas com os remadores, muito menos apenas com o capitão. Precisa de todos. O erro mortal é quando o capitão começa a acreditar que o barco é só dele e que ali os tripulantes são todos dispensáveis. Foi exatamente essa lógica que levou uma cacetada de civilizações inteiras ao colapso, como é mostrado nas páginas dos livros da história universal. Por isso que eu vou repetir aqui. A empresa que insiste em se colocar como um deus e tratar pessoas como lixo, ela está assinando a sua própria sentença, pô. Porque essa geração aqui, ela tem acesso à informação e ela não cai mais nessas armadilhas aí não, pô. Essas armadilhas antigas. Eles conhecem o seu valor, entendem a dinâmica, eles buscam saídas alternativas. Mas, com Goethe, devemos lembrar,
que a dignidade não está apenas em abandonar o que nos oprime, mas de nos elevarmos, pô, o cumprimento aí consciente, né, de nossas obrigações e buscar sempre o melhor. Só assim que a gente vai deixar de ser uma formiguinha esmagada e começar a ser homens plenos, né, colaborando aí uns com os outros para uma sociedade mais rocheda. E é isso aí. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se tiver falado merda em algum ponto aí, merda eu não falei, que o que eu disse é a real. Mas se vocês quiserem pontuar alguma coisa aí, tiver uma contestação, tamo aí.